Olá, vamos dar início a mais um MN Talks, em que temos tratando sobre matéria eleitoral e temos nada mais nada menos que o grande amigo o professor Diogo Reis, advogado, especialista em direito eleitoral, professor da Mackenzie, alguém que tem uma experiência sensacional em matéria de direito eleitoral, digital sobretudo, já foi desembargador do TRE, um grande amigo que está conosco para estar, uma vez mais, conversando um pouquinho sobre os desafios dessas eleições. Diogo, seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, Luiz. Obrigadão, é um prazer estar aqui com vocês. E bora lá bater esse papo aí. Vamos bater esse papo. E vamos começar batendo um papo de um tema que te interessa sempre demais, que é falar um pouquinho sobre o que exatamente é a desinformação para a justiça eleitoral. E mais ainda, a fake news para a justiça eleitoral. Como é que ela deve ser, como é que ela é tratada e como é que ela deve ser tratada para que a gente consiga dar algum sentido jurídico a essa ideia e que respalde o papel da atuação da justiça eleitoral no controle da legitimidade das eleições. Não, beleza, Luiz. Cara, falar desse tema para mim é uma alegria, porque eu tenho pesquisado esse tema há um tempão. Na verdade, desde 2010 eu tenho pesquisado a relação da tecnologia com as eleições. Então são 16 anos apanhando desse tema aí, tentando se virar. Mas, e por mais que parece que a gente possa falar assim, poxa, mas você já falou tanto de fake news e tal, será que isso não vai isso não acaba enchendo? Será que a gente ainda tem o que falar de fake news? E eu realmente acredito que a gente tenha, até porque eu acho que a gente catou um caminho errado até pouco tempo. A gente tá tentando sobreviver no espaço. E aí eu vou tentar olhar por esse ângulo, cara. Porque, no geral, a gente pensa muito em fake news como mentira, como se fake news fosse igual a mentira. Mas aqui tem um problema jurídico muito grande, porque afinal a mentira não é proibida pelo direito. Não tô falando também que ela é incentivada, mas que ela não é proibida. A mentira é proibida pelo direito de modo excepcional. Vou explicar um pouco melhor isso daí. Veja, eu gosto do exemplo. Imagina quando você tá de manhã, você tá andando aquele mau humor desgraçado, chega alguém e fala assim, pô, e aí, você tá bem, Luiz? E você vira e fala, tô ótimo. Porque, no geral, a gente costuma fazer isso. E você não tá bem. Resultado, você mentiu. E essa mentira, ela poderia ser levada aos tribunais? Inclusive, se você fala que tô péssimo, até causa estranheza, né? Não, no fundo, você vai causar e vai incomodar se você se abrir mesmo com a pessoa. Se for verdadeiro. As regras sociais acabam ditando. Então, esse é um exemplo do por que isso não é um problema jurídico. Porque se tem mentira. Eu acho que essa é uma boa forma da gente perceber que a mentira em si não é um problema do direito. Só se transforma em um problema jurídico quando ela tem um potencial lesivo. Ou seja, quando a mentira é carregada de uma ameaça a um bem juridicamente protegido ou de uma lesão a um bem juridicamente protegido. Então, no fundo, mais do que o falso, o direito olha para a lesão, para ameaça de lesão ou para aquilo que fira um bem protegido. Daí que nem sempre a verdade é um bem a ser protegido. No direito, ela pode ser um bem protegido, por exemplo, muito bem pela moral, pela ética, às vezes pela religião, às vezes pelo jornalismo, mas pelo direito, ela só se transforma em um objeto, ou seja, interessante para o direito, quando ela carrega um potencial lesivo, quando ela pode lesionar um bem ou ameaçar algum bem de lesão. E aqui que eu gostaria de mostrar, por isso que eu tenho defendido desde 2016 que talvez fake news para fins jurídicos não deveria ser traduzida como notícias falsas, mas sim como notícias fraudulentas, porque a fraude é muito mais objeto do direito do que o dilema entre verdade e mentira. Por que fraude aqui ela aparece de modo interessante? Porque ela é carregada de talvez um conceito que eu tenho defendido que é fundamental para a gente enfrentar o dilema das fake news, que é a enganosidade. E aqui eu queria tentar colocar as coisas nos seus eixos, mostrando que talvez a caminhada que a gente fez, Luiz, foi uma caminhada que talvez não tenha sido a melhor. O que aconteceu? Lá em 2016, Donald Trump disputa a eleição dos Estados Unidos para presidente dos Estados Unidos com Hillary Clinton. E ali, todo o fenômeno de diversos pontos digitais que acabou acontecendo, depois ele apelida esse fenômeno, que era chamado de desordem informacional, como fake news. E a partir de então, isso acaba ganhando o mundo. E aí fica muito aquela discussão, pô, mas mentira sempre existiu? Por que fake news é uma coisa nova? E aqui eu queria mostrar talvez a diferença entre fake news e mentira.
Para a gente poder enfrentar esse desafio, é olhar para fake news não como uma simples mentira, mas como um instrumento que machuca, um instrumento que lesiona um bem que o direito protege. Então, eu tenho defendido que fake news, para fim jurídico, deveria ser considerado o conteúdo enganoso com potencial lesivo. Portanto, tem um elemento de intencionalidade necessário. Exatamente. Uma vontade de enganar, ou uma intenção de enganar, ou algum elemento subjetivo que leva a pessoa ao engano. Porque o que acontece? Às vezes você tem conteúdo que machuca, conteúdo que lesiona, mas às vezes o conteúdo é legítimo. Eu ver um exemplo. Uma pessoa, de repente, faz um vídeo na internet dizendo barbaridades, por exemplo, contra as mulheres. Aí esse vídeo, os adversários pegam esse vídeo, que essa mesma pessoa gravou, publicou, não estava sob ameaça, não foi inventado. Pega esse vídeo, que esse candidato falou absurdo sobre as mulheres, por exemplo, e coloca circulando esse vídeo. Esse conteúdo machuca o candidato em si? Machuca, porque afinal, aquilo, no contexto das eleições, pode ferir a honra dele, pode ameaçar as eleições. Então, de uma certa maneira, aquilo fere. Mas aquilo é enganoso? Não é enganoso. Pelo contrário, ele é verdadeiro, ele é produto da pessoa. Então, existem conteúdos que, por mais que sejam desagradáveis ou até atingir algum bem, são legítimos que eles sejam expostos. Então, o que torna a ilegitimidade, né, o que torna juridicamente insuportável a expansão do conteúdo é a enganosidade. Então, no fundo, se a gente tratar fake news não como mentira ou verdade, mas sim como conteúdo enganoso, com potencial lesivo, a gente traz para o direito o que é do direito. E eu acho que fez muito mal a gente caminhar de lá para cá, tratando fake news como se ela fosse o fato sabidamente inverídico. Então, onde saiu essa história? O Código Eleitoral é de 1965. Mas ele tem um artigo do número 323, que criminaliza a divulgação de fato sabidamente inverídico na propaganda eleitoral. Ele foi escrito em 65. Mas quando o fenômeno chega pra gente em 2017, aqui no Brasil, muita gente olha para esse dispositivo e fala assim: mano, a gente resolveu o problema. A gente achou o ponto central para acabar com fake news. Fake news é igual ao fato sabidamente inverídico. Na hora parecia que combinava, né? Eu tenho defendido, inclusive, que a gente achava que era amor, mas era cilada. A gente acabou caindo nessa história, achando que fake news era o fato sabidamente verídico, achando que o Código Eleitoral já tinha previsto isso, só que talvez, na prática, isso trouxe um problema maior para a Justiça Eleitoral. Por quê? Quando a Justiça Eleitoral passou a tratar fake news como fato sabidamente inverídico e dizer que o fato sabidamente inverídico deveria ser controlado por ela, a Justiça Eleitoral passou a ser uma espécie de Ministério da Verdade, onde ela poderia controlar o debate público. E a Justiça Eleitoral foi feita para controlar o debate público ou para fazer eleição? Fazer eleição. E o que acabou acontecendo? Esse controle do debate público acaba pegando numa rede com uma trama muito fininha e acaba pegando muitos conteúdos duvidosos, muitos conteúdos que talvez não deveriam estar ali. E aí o conflito com a liberdade de expressão cresceu, porque começa-se a ter uma espécie de uma expectativa que a Justiça Eleitoral higienize a internet. E isso é muito ruim, porque a Justiça Eleitoral não deve fazer isso, e segundo, ela não pode fazer isso. Mas a expectativa... Nenhum órgão do Poder Judiciário pode fazer isso. Ninguém poderia fazer isso. Não há uma instituição hoje. As próprias plataformas, só se elas se unissem. E a gente sabe que o mercado não é unido. Então, e assim, mesmo assim seria difícil para combater com tanto volume, sabe? Então, eu realmente acredito que a gente deva não olhar o problema como um fenômeno multiforme de todas as áreas, mas recortar o que é do direito. E o que é do direito? Não é mentira. É nem o fato sabidamente verídico. É o conteúdo enganoso com potencial lesivo. Então, basicamente, o que eu tenho feito? Nessa temporada que eu passei no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, como juiz eleitoral lá, eu tive que lidar com muitos casos reais. E a partir de então eu tracei uma espécie de um passo a passo de como lidar com fake news. O que eu fazia? Eu abria o processo e via assim, falava assim, poxa, esse conteúdo aqui que estão dizendo que é fake news, ele lesiona algum bem juridicamente protegido pelo direito eleitoral? Por que a pergunta? Porque se não lesiona, não é um problema jurídico. Se lesiona um bem e ele é protegido pelo direito civil, não é um problema da Justiça Eleitoral, é da Justiça Civil. Então a minha pergunta era, esse conteúdo que estão discutindo aqui,
Ele lesiona um bem protegido pelo direito eleitoral? Se sim, o problema continua na minha mesa. É meu. Eu tenho que resolver. Se não, o problema pode não ser um problema jurídico ou não ser do direito eleitoral. Então vamos supor que sim, esse problema acabou realmente lesionando um bem protegido pelo direito eleitoral. Eu passo para a segunda etapa. Esse conteúdo que lesiona um bem protegido pelo direito eleitoral, ele é enganoso? E aqui é fundamental a gente ver. No fundo, eu não estou perguntando se ele é verdadeiro, eu estou perguntando se ele é enganoso. Porque o conceito de enganosidade, ele é muito mais palpável para o sistema de justiça do que é o conteúdo, do que é o falso. Muitas vezes a gente não sabe se o conteúdo é verdadeiro ou falso. Mas a gente sabe se ele tá, o que ele está querendo dizer. E se o que ele está querendo dizer é enganoso e lesiona um bem, pronto, já está resolvido. Pois Diga, então, por eu acho favor. que está perfeitíssima essa análise e parece-me que fica mais ou menos fácil de tentar demarcar essas etapas, sobretudo quando está deflagrado formalmente o processo eleitoral. Quando eu tenho candidatos, portanto, depois, pelo menos das convenções, ainda que não haja propaganda eleitoral ainda formalmente em vigor. Mas como conseguir identificar nesse contexto essa primeira etapa, que é qualificar a lesividade a um bem jurídico eleitoral na pré-campanha, por exemplo? É. Eu tenho que verificar isso com base em quê? Com base no conteúdo veiculado, com base no ator que veicula, com base em que figura? A pessoa que é o alvo disto? Porque às vezes fica numa bola dividida em que a gente ajuiza uma ação na justiça eleitoral que remete à justiça comum e vice-versa, e essa dificuldade de conseguir demarcar nessa lógica de etapas o que, afinal de contas, é um conteúdo eleitoral que atraia a jurisdição da justiça eleitoral no período de pré-campanha. Já refletiu sobre Não, isso? ótima pergunta. Veja, a gente, mas isso é um defeito, na minha opinião, da pré-campanha. Porque no Brasil a gente não instituiu a pré-campanha. O que a gente acabou fazendo? A gente flexibilizou a multa da pré-campanha. No fundo, antes qualquer menção à pretensa candidatura era porrada, não tinha jeito. A legislação previa multa e você tinha altos índices de multa. Com a mudança, com a reforma da Lei 13.165 de 2015, passou a flexibilizar, dizendo assim: olha, o que você falar antes das eleições, antes do período de campanha, né, que no Brasil é o dia 16 de agosto, né, do ano par, ou seja, até o dia 15 de agosto, se não houver o pedido explícito de voto, ele pode funcionar e não vai ter multa. Então, no fundo, o Brasil definiu propaganda eleitoral como pedido de voto. Mas veja que curioso que aconteceu. De lá para cá, a gente começou a tratar os conteúdos eleitorais e tateando diante deles. Por exemplo, você não tem certeza se alguém vai ser candidato. Então, muitas vezes, você não consegue definir pelo sujeito. Mas, às vezes, você tem um conteúdo eleitoral. Então, você tem conteúdo, por exemplo, dizendo assim: contem comigo para melhorar Florianópolis, por exemplo. Como que vai melhorar Florianópolis, né? Então, assim, Em um ano de eleições em municipais. um ano de eleições municipais. Então você acaba, na verdade, examinando o contexto para chegar numa determinada conclusão. Então, isso no âmbito digital, Luiz, ele é amplificado. Por que amplificado? Porque no nosso sistema de propaganda eleitoral, até pouco tempo, antes da internet vir, a gente não tinha possibilidade de um não candidato fazer campanha. Por quê? Porque a propaganda eleitoral era no rádio e na televisão. Então você só tinha poucos canais que podiam fazer isso. Os canais tinham dono, tinha editoria, vive ainda sobre forte regulação, tem concessão pública, então são canais muito restritos. Além disso, só podia se fazer campanha nesses canais restritos os candidatos, as candidatas e os partidos políticos. Então você tinha um limite subjetivo, ou seja, em razão dos sujeitos, você tinha um limite instrumental, em razão Entendi. dos instrumentos, dos canais. No fundo, a gente precisava dizer o que era conteúdo eleitoral? Não, porque a gente já tinha tantos limites que qualquer coisa que um candidato falava no horário eleitoral era considerado conteúdo eleitoral e, por isso, passível de controle da justiça eleitoral. Mas o que a internet acabou provocando? A internet, ela acaba rompendo isso. E aí, a partir desse momento, a gente passa para a infinitude de canais. Então é possível produzir conteúdo numa infinitude de canais. Quantos canais pode ter no YouTube? Infinitos canais. Além disso, não se exige que o sujeito seja candidato ou pré-candidato ou partido político. A partir disso, a gente não tem mais o filtro subjetivo. Resultado, a gente não tem um controle das pessoas que se envolvem nem dos instrumentos. O que acabou sobrando?
desespero total. E aí eu acho que a gente deveria ter olhado diferente. Eu acho que o direito eleitoral deveria ter percebido essa ruptura de paradigma. Porque, no fundo, o que acontece? O controle da propaganda eleitoral acontecia até a internet existir da forma que existe, por meio da arquitetura. Ou seja, a arquitetura ela era tão forte nesse processo que não tinha muito como você não controlar, era muito fácil de controlar. Se você não fizesse nada, você já estava controlando. De repente passa para um espaço infinito, difuso, no qual qualquer pessoa pode divulgar conteúdo eleitoral e muitas não pessoas podem divulgar, que são robôs, a gente não sabe quem são. Então, a partir disso, cria-se a necessidade do direito eleitoral ter um novo tipo de limite. Eu tenho defendido que esse limite é o limite material, ou seja, o direito eleitoral vai ter que escolher o que é conteúdo eleitoral, vai ter que definir o que é conteúdo eleitoral. Eu tenho defendido que a lei já define, porque ela diz: a propaganda eleitoral antecipada é o pedido explícito de votos. E por que ela é antecipada? Porque é feita antes do prazo. Por que ela é propaganda? Porque ela tem um pedido explícito de votos. Então eu tenho defendido que o legislador brasileiro escolheu que propaganda eleitoral seria somente o pedido explícito de votos. Ah, mas Diogo, isso é bom ou é ruim? A minha questão é, foi escolhido. O legislativo fez isso. Mas acontece que a justiça eleitoral ampliou esse conceito. E passou a ser conteúdo eleitoral qualquer coisa que possa se relacionar às eleições. Só que nos últimos anos, isso se ampliou mais. O Tribunal Superior Eleitoral trouxe em suas resoluções não mais o conteúdo eleitoral. Ele fala conteúdo político eleitoral. Ou seja, levou para o gênero. Conteúdo eleitoral é uma espécie, do qual o conteúdo político é um gênero, o conteúdo político eleitoral, ele se expandiu. Resultado, hoje é possível dizer que pela nossa regulação, a justiça eleitoral passa a poder atuar diante de praticamente qualquer conteúdo de qualquer pessoa. E por que isso é péssimo? E não porque eu não confio na justiça eleitoral, pelo contrário, eu confio firmemente nela e acho que ela faz um excelente trabalho. Mas por que isso ainda assim é ruim? É ruim porque gera uma expectativa que a justiça eleitoral vai controlar todos os temas. E com toda honestidade, ela não vai e ninguém vai. Porque não é possível fazer isso. Só a título de exemplo, uma empresa chamada Domo faz a medição da quantidade de conteúdo digital que circula pela internet. Um dos resultados que ela apresenta é que a cada minuto das nossas vidas são 500 horas de novos vídeos no YouTube. Esse número ele é tão grande, que se a gente multiplica por 60 minutos, se transforma em 30 mil horas. Ou seja, a cada hora da vida, 30 mil horas de novos vídeos no YouTube. Multiplica por 24, a gente tem um total de 720 mil horas de vídeo para cada diazinho da nossa vida. Luiz, se hoje você ou qualquer outro colega que estiver aqui com a gente parar tudo o que está fazendo na vida só para assistir os novos vídeos do YouTube, essa pessoa levaria mais de 82 anos só para assistir o que subiu ontem. O que eu estou querendo dizer é que o volume de conteúdo digital é infinito, embora não seja matematicamente infinito, ele é infinito perante a efemeridade da vida humana. Para essa capacidade de A atenção. gente não vai consumir tudo que está na internet. Resultado, passou a ser mais importante do que existir na internet a ordem e como aquilo é entregue pra gente. Nesse enorme universo, acha que a justiça eleitoral brasileira vai conseguir controlar tudo isso? Não porque ela é boa ou é ruim, mas porque é impossível. É a mesma coisa da gente querer, por exemplo, que uma pessoa muito boa levante voo sozinha, sem nenhum instrumento. Fala, não, mas ele é ótimo. Tá, mas não voa. Ele é bom, mas não voa. Não voa, porque os humanos não voam. A justiça eleitoral não controla isso porque as justiças não controlam isso. E não porque ela é incapaz. Só que a expectativa social foi criada em torno disso e a justiça eleitoral, muitas vezes, me parece que gostou desse processo, aqui fica o meu ponto de crítica, ou pelo menos assumiu o papel que lhe foi, de alguma maneira, talvez irresponsavelmente delegado, e com isso, muitas vezes, interferiu tanto nos espaços de debate público que hoje, mesmo quem não concorda que ela interfira e quem concorda que acha que ela deveria interferir, acreditam que ela tem capacidade de interferir em tudo. E não tem. E Esse outra é o coisa, problema. e acaba tirando um problema gravíssimo, qual é? É que quando você tem essa pretensão de regular tudo, de controlar tudo, você acaba sendo absolutamente seletivo. E a seletividade, ela tem dois problemas. O problema todo é porque ela pode ser direcionada a algum tipo de interesse que é legítimo muitas vezes, de quem está exercendo o controle pelos seus respectivos vieses, que é natural.
né? E o segundo problema é que ela é seletiva porque ela acaba abordando pequenas questões e talvez não faça escolhas que são mais graves. Perfeito. Então o controle acaba sendo um controle disperso por idiotice, por bobagem, por aquilo que é pescado Ah. na rede, só que tecnicamente não é aquilo que tem capacidade de fato de atrapalhar o processo democrático. Perfeito, Luiz. Você definiu muito bem. Essa é a minha preocupação, porque, qual é o problema então da Justiça Eleitoral fazer isso? É que ela não consegue fazer isso. Aí você tem um problema de expectativa versus realidade. Aí a sociedade frustra e se decepciona, mas com algo que a justiça não deveria fazer. Mesmo assim, ela tenta fazer. E quando ela faz, ela acaba fazendo não do todo, porque é impossível, e faz seletivamente como você colocou. Então ela acaba controlando muito mais o conteúdo dos adversários daqueles que têm mais advogados e melhores advogados. E não é esse o cenário que a gente quer. E muitas vezes acaba controlando, por exemplo, sei lá, o conteúdo, sei lá, da minha tia Cleide, enfim, de conteúdos que não são objetos de preocupação, não deveriam ser, da justiça eleitoral. E pior, enquanto ela está fazendo isso, quem está cuidando da eleição? Ninguém. Porque só a justiça eleitoral pode cuidar da eleição. Então, minha preocupação é que ela assumiu uma responsabilidade que não tem e que é impossível de cumprir, e no esforço de cumprir, ela acaba abrindo uma possibilidade de não entregar o que ela tem que entregar. E a justiça eleitoral, não estou dizendo que ela não entrega, mas estou dizendo que os esforços começam a ficar reduzidos. Toda energia é finita. Então, assim, enquanto todo mundo está cuidando dos processos com um debate público, talvez tem pessoa comprando voto e ninguém está conseguindo acompanhar. Então a minha preocupação é essa: criou-se uma expectativa de algo impossível de acontecer, não porque ela é ruim, só porque é impossível, como eu dei o exemplo do humano que voa. Infelizmente é impossível voar. Então a gente não pode esperar de um humano que voa, por melhor que ele seja. A gente não pode esperar que a justiça eleitoral higienize a internet, por melhor que ela seja. Então, agora a gente está trabalhando de internet, falando de eleitoral, e agora na tua percepção, o que exatamente nós temos como os desafios mais gritantes nessa perspectiva de incapacidade de controle para esse pleito eleitoral? A gente teve algum aprendizado para trás Sim, de 2018 para cá, evoluímos muito sobretudo, até. só que de alguma maneira aquilo para o qual nós aprendemos e os instrumentos que nós utilizamos já não serão aqueles que constituirão os principais desafios desse pleito. Então, na tua percepção, qual é a questão que mais preocupa nesse cenário de aplicação de tecnologia no processo eleitoral? Luiz, ótima questão. É uma questão não só importante, mas também me faz pensar muito aqui no processo. Eu tenho defendido há um bom tempo que a gente deveria. eh, Talvez eu vou explicar uma premissa que eu acho que vai fazer mais sentido. A gente, na ansiedade e na tentativa de combater os malefícios da tecnologia, muitas vezes a gente tem mirado na ferramenta ao invés de mirar no seu produto. Ou seja, a preocupação, por exemplo, com inteligência artificial. Se a gente for olhar, a regulação do Tribunal Superior Eleitoral diante da inteligência artificial é basicamente as regras diante da tecnologia. Mas o TSE é realmente a pessoa que deveria regular a tecnologia? Não. Ele regula os que têm interesse eleitoral. Então, ao invés de tratar do produto da tecnologia, ele tratou da tecnologia. Isso, para mim, é um erro e cria um problema muito maior na busca de efetividade prática disso. Bom, vamos tentar refletir um pouco a respeito do que se pode fazer. Então, numa campanha eleitoral, e até em respeito ao pessoal que está assistindo, tentando visualizar um pouco, né? Tipo, a gente está falando muito do que não pode, o que pode fazer, né? Bom, você pode usar a internet para difundir as suas opiniões políticas, o seu apoio, os candidatos podem usar. A regra de ouro é que os candidatos, partidos, ninguém poderia usar a internet para fins políticos mediante pagamento. Essa é meio que a regra de ouro. Isso mudou em 2018, no qual permitiu apenas duas exceções. A contratação do impulsionamento de conteúdo, que é quando você paga para a plataforma, por exemplo, para o Facebook, impulsionar o conteúdo, e o link patrocinado, quando você paga, por exemplo, para o Google, para ele difundir o link. Quando você faz uma pesquisa, aparece lá os patrocinados ali primeiro. Lógico que as empresas têm que querer vender esse produto. O Google, por exemplo, na última eleição disse que não queria vender e não vendeu. Não, nessa eleição, tudo indica que ainda não vai vender esse produto. Mas o fato. Mas isso não significa dizer que ele não está sendo comercializado. Pois é, pode estar sendo comercializado de forma sorrateiramente, por Sem exemplo, dúvida. né, de fiscalização e tudo mais. Então, o problema existe.
É aí que eu queria mostrar, Luiz. E olha que legal que a oportunidade que você me deu. É que a gente tem procurado criar normas e cada vez mais apostando na regulação forte como uma forma de controlar o incontrolável, que a gente acabou criando ficções jurídicas que não se materializam no mundo real. Então, por exemplo, tem um dispositivo da resolução que diz que não se pode produzir nenhum conteúdo, seja para beneficiar ou prejudicar a campanha, que tenha figura humana. Então você não pode fazer cunhar, por exemplo, um vídeo que tem uma pessoa viva, morta ou fictícia. Sinceramente, alguém aqui não tá vendo um monte de vídeo feito com IA com pessoas? Claro que tá. E, e aí, por que não tá fazendo? Sinceramente, esse dispositivo não devia existir. Porque as pessoas que querem usar IA querem usar para colocar conteúdos que envolvem pessoas. Esse dispositivo é um contrassenso. E o que eu tô querendo mostrar é que é um dispositivo desmoralizante da justiça eleitoral. Por que desmoralizante? Porque traz uma vedação na qual ela não consegue fiscalizar e não consegue cumprir, não no seu todo. E isso só desmoraliza a justiça eleitoral. E por outro lado, se cumprisse firmemente, na minha opinião, seria muito intervencionista do debate público. A justiça, o direito eleitoral não deve inibir o debate público. Pelo contrário, o debate público deveria ser incentivado pelo direito eleitoral. O que não pode é o golpe abaixo da cintura. É você fazer coisas que não sejam permitidas. Então, a regra geral de propaganda eleitoral na internet é que você pode fazer propaganda eleitoral desde que não seja pago. Se for pago, você tem várias regras. E aí, no impulsionamento de conteúdo, só pode ser candidato ou partido político, né? Que nessa contratação. Você não pode fazer fake news com tecnologia, mas também você não pode fazer fake news com papel, caneta, aquarela, não pode fazer com inteligência artificial. Então, o que eu tenho defendido é que talvez a regulação tenha mirado tanto para atingir o efeito colateral, mas ela tem mirado mais na ferramenta do que no produto, e ela está acabando, no final, ela está proibindo o uso da ferramenta. E qual é o problema disso? O problema disso, na minha opinião, é que abre-se canais mais opacos com irregularidades e ilicitudes. Por exemplo, quanto mais restrito é o impulsionamento de conteúdo, que é uma forma legal, juridicamente lícita de fazer campanha, mas quanto mais restritivo, há mais chance das campanhas migrarem para os espaços menos lícitos. E aqui eu acho que mora o principal problema, e queria fazer inclusive referência ao Marcelo Natali, que tem levantado esse problema em diversas frentes. Eu pude ouvi-lo falar sobre isso recentemente, que basicamente é a contratação ilegal, porque é ilegal, de influencers ou de blogs que se disfarçam como se imprensa fosse para apoiar determinados candidatos. Então, eu estou querendo chamar a atenção aqui porque me parece que quanto mais a gente restringe, menos luz a gente joga no problema. Me parece que a gente tem criado restrições tão artificiais que talvez a gente esteja até estimulando a ilicitude, porque é preciso fazer campanha. Propaganda eleitoral, ela é a única forma de se concretizar a democracia. Se você criar tantos empecilhos de fazer propaganda eleitoral licitamente, as pessoas vão fazer propaganda eleitoral ilicitamente. E muita gente vai começar a considerar isso normal, como algo que se deveria realmente acontecer. E não deveria. Por Aqui mora o exemplo, a perigo. quantidade Luiz. de soluções que pretendem vender mecanismos de comercialização de mensageria, de WhatsApps, etc., que contrariam absolutamente, frontalmente, a legislação que ela é proibitiva em relação à utilização desse tipo de mecanização de Sim, o contato, de disparo em interação, disparo em massa, massa, por exemplo, porque é passiva até mesmo É. de responsabilização, ponto de cassação de mandato. Mas, assim como também, eventualmente, essas contratações dessas opaque news, dessas páginas supostamente de veiculação de notícias, e a construção de um mercado paralelo de influência, porque, como tu havias dito, nesse universo de quantas horas publicadas de informação pela internet a cada minuto, faz com que o grande desafio é como é que você chama a atenção em relação àquele que está na Exato. timeline buscando essa informação. Então tem que ser instantâneo, tem que ser aquilo que atraia. E esse é o elemento que talvez o principal valor a ser compatibilizado, a ser adquirido nesse processo é garantir a atenção daqueles que não são a minha igreja.
daqueles que não Uhum. são aqueles que já são meus parceiros, enfim, que já me conhecem enquanto mercado eleitoral, mas aquele que é o indiferente, aquele que, na verdade, tem que ser confrontado em alguma medida para que chame a atenção para aquilo que para mim, né, enquanto produto eleitoral, enquanto alguém que é um candidato. Mas, o ponto central aqui é, beleza, nós sabemos que qualquer tipo de comercialização desses espaços, eles são ilícitos. A resolução é clara e é o conceito um dos poucos mais básicos de abuso de poder econômico, que é quando você justamente, utiliza recursos econômicos em quantias bastante expressivas e que tecnicamente tem um condão de embaralhar ou de quebrar a legitimidade. A grande questão toda é que, óbvio, né, quem comercializa, quem compra esses veículos não faz à luz do dia, né, Exato. o faz a partir de diferentes mecanismos que inflam, ao longo do tempo, essas diferentes blogs ou pessoas jurídicas ou sites ou influencers, e que quando o fazem, não fazem declaradamente. Então, se a gente tem de um lado um desafio fenomenal de conseguir dar conta de identificar esses meios ilícitos, a grande questão é como responsabilizar, né? Então, hoje as campanhas eleitorais elas têm não só uma equipe de digital gigantesco, em alguns casos maior do que a equipe de comunicação que produz televisão e rádio, né? Às vezes acaba acontecendo isso. Mas o grande lance é como eu consigo detectar esses movimentos? E como eu consigo responsabilizar isso? Que desafios o direito eleitoral tem, a justiça eleitoral tem, os instrumentos processuais têm para que a gente consiga demonstrar e caracterizar esses elementos? Pois é, Luiz, não é fácil não, porque realmente isso tem sido empurrado para debaixo do tapete. E ali você tem problemas maiores que aparecem, porque, por exemplo, se você não pode contratar um influencer, porque não pode, a regulação diz que não pode, e você está contratando mesmo assim, você está usando um dinheiro que você não vai escriturar. Por quê? Porque você não pode dizer, usei esse dinheiro para pagar uma influência, porque é proibido. Então, esse dinheiro você vai omitir, vai ser proveniente do Caixa 2. E esse dinheiro do Caixa 2, ele pode ser até pior que isso, pode ser até do crime organizado. Então, você entende que talvez a gente está querendo resolver o problema, por exemplo, do pedido explícito de voto, que é uma bobagem. E a gente está abrindo uma avenida enorme para o crime organizado entrar e se apropriar da política de vez. Então a gente precisa tomar cuidado com o tipo de coisa que a gente está regulando, sob pena da gente ir criando cada vez mais um costume desse processo. Mas é aqui que eu acho que não tem uma resposta simples, mas é necessário uma profissionalização dos times jurídicos que acompanham as campanhas eleitorais. Se não tiver profissionais comprometidos, que conheçam também tecnologia, que tenham especialistas nesse processo para poder fazer a perenização das provas, porque as provas no digital elas desaparecem no instante. Você tem o problema da preservação da cadeia de custódia nas provas, porque a única forma de você tentar buscar essa comprovação é com medidas mais extremas ou ainda com falhas que a captação, por exemplo, de influência deixou. Por exemplo, teve caso em que agências mandaram mensagens para dezenas de influencers pedindo uma proposta comercial para poder apoiar um candidato. Muitos influencers não aceitaram e divulgaram essas propostas. A partir de então, soube-se que essa agência, que cuidava de algumas campanhas, estava buscando a cooptação. Então, assim, foi quase um acaso para poder descobrir isso. Mas vai chegar momento em que a Justiça Eleitoral vai ter que determinar, por exemplo, quebra de sigilo bancário, porque não vai saber de outra forma quem pagou quem e como pagou. Então, e são medidas muito drásticas e muito demoradas e que não combinam com a agilidade de uma eleição. E pode ser que não aconteça. Então, a especialidade dos profissionais envolvidos na campanha é fundamental, porque você nunca vai conseguir provar com um post, com um tweet, que isso aconteceu. Você vai precisar fazer uma comprovação longitudinal. Você vai ter que comprovar quase que como um filme, não como uma fotografia. Porque existe a liberdade de expressão daqueles que estão colocando ali. E se essa liberdade de expressão, se esse conteúdo for espontâneo, ou seja, sem pagamento, é legítimo. O que transforma aquele conteúdo ilegítimo é o pagamento. Só que o pagamento acontece por baixo do tapete, de um modo obscuro. Então,
É aí que a equipe tem que buscar quer ver um exemplo que funciona bem? É buscar conteúdos anteriores ao período eleitoral, ao período ainda de pré-campanha. E começar a ver, nossa, esse influencer nunca falou nada sobre isso. E começou a falar agora. Opa, então aqui talvez tenha um cheirinho que tem alguma coisa esquisita. E aí começar a buscar. E aí talvez indo reconstruindo num processo de investigação digital e buscando, inclusive, da Justiça Eleitoral autorizações para que se possa fazer uma investigação mais complexa e robusta, para que a gente consiga chegar a esse resultado final. Mas vai ser muito difícil, muito difícil. E, sinceramente, a gente acabou limitando muito as opções de propaganda eleitoral lícita no ambiente digital, de tal forma que me parece que reforça cada vez mais esse processo ilícito. E daí, para poder pegar isso, é muito mais difícil do que você saber, por exemplo, se tem pedido ou não tem pedido de voto num determinado post. Então, não tem uma solução mágica, mas é profissionalismo. Sem dúvida, Desse mas jeito. temos uma questão que, ao mesmo tempo, tem sido objeto de grande elogio ou exaltação por alguns, mas de absoluto ceticismo e descrédito em relação aos outros, que é a previsão nesta resolução da inversão do ônus da prova em matéria digital. O que de fato é compreensível, sobretudo quando penso em relação à demonstração que eu utilizei e para produzir conteúdo sintético, porque de fato, como tu bem Sim, apresentaste, é praticamente impossível separar e não precisa ter grandes recursos econômicos para poder não. produzir esses elementos. Realmente, para que eu possa eventualmente demonstrar que tal conteúdo não foi produzido de forma artificial, exige um ônus de quem produz, de fazer uma espécie de demonstração da origem daquilo que produziu, quase que uma contraprova prévia à produção Sim, legislativa. Só que isso, eventualmente, se acontecer, vai acontecer na propaganda A, aquela que vai para a televisão, aquela que vai para o perfil do candidato, aquela que é assinada como sendo da candidatura. Só que isso, obviamente, não vai acontecer no B. E o plano B e o espaço B é exatamente aquilo que não tem como você facilmente controlar. Eh, e, portanto, a gente tem tem de um lado, alguma orientação preventiva e de trabalho de definição de estratégias para que a comunicação A seja certificada, vamos chamar assim, criar eventualmente uma marca d'água para fixar aquela propaganda, algumas estratégias que podem ser utilizadas, mas isso para tentar diminuir eventuais ataques de que uma espécie de vacina para outras situações. Mas o lance é o desafio ligado para conter ou para combater o plano B, né, ou melhor, o exato. ataque submundo, né, o ataque que ele feito a partir de múltiplos loops, que é feito a partir de várias espaços distintos que não se revelam, né. Ah, portanto, que tipo de estratégia? Vamos lá, quais são os riscos ligados a quem utiliza esse tipo de estratégia? Ah, e como é que a gente pode proteger-se neste cenário? Não, ótimo, Luiz, ótimo. Cara, deixa eu fazer um comentário sobre a inversão do ônus da prova. Realmente, a resolução trouxe para essa eleição a possibilidade de inverter o ônus da prova, que era uma coisa que na jurisprudência já estava acontecendo e aí colocou na resolução. Eu tenho para mim que isso provavelmente, que é colocado, embora na resolução como se fosse uma exceção, vai virar regra. E a inversão vai ser muito constante. Daqui, eu tenho sugerido, aconselhado as pessoas que têm me procurado para criar uma espécie de um inventário de conteúdo digital, quase que uma prestação de contas digital. Porque a preparação dessa prova, vamos dizer assim, de modo preventivo, vai, na minha opinião, pode ajudar muito o resultado final. Isso sem contar que na resolução de atos ilícitos coloca que essa produção feita mediante a inversão do ônus da prova, né, quando não alcançado, poderia gerar inclusive abuso. E aí com a possibilidade de cassação de mandato. Então veja como ficou perigoso. Então eu realmente acredito que as campanhas mais profissionais devem fazer simultaneamente à produção dos conteúdos, uma espécie de um inventário de como produziu esses conteúdos, para ter na mão quando o judiciário determinar, para que o jurídico não fique correndo que nem um louco e depois não consiga apresentar algo, até porque a gente sabe que muitas vezes no início de uma campanha, a imagem
daquela campanha para o judiciário, às vezes já começou mal. O sujeito fala assim, então assim, se começar bem, pode ajudar. Então eu acho, onde a gente vê um problema, pode ser uma oportunidade das campanhas se mostrarem mais proativas, mostrarem mais dotadas de um compliance digital, por exemplo, que é basicamente isso, né? Uhum. E tentando, né, fazer esse contraponto, eu acredito que a gente deva cada vez mais olhar para os contextos nas entrelinhas do processo, justamente com muito cuidado e com muita técnica, porque os modelos são modelos muito opacos mesmo. A gente não vai ter o mínimo de transparência nesse processo. E aí tentar encontrar formas da gente poder enfrentar. E aqueles que aceitam, né? Então, por exemplo, o candidato que contrata influencer ou influencer, o que acontece ali, né? A gente corre realmente o risco de cassação de mandato. E esse risco ele é muito grande, desde que se consiga comprovar. Aí fica aquela pergunta, gente, será que aquele determinado influencer ou um site de fofoca que nem nome tem, nem personalidade humana tem, né? É, na verdade, uma ficção da ficção, porque finge ser uma pessoa jurídica, mas não é. Mas tem nome de pessoa jurídica, mas não tem CNPJ, por exemplo, né? Será que dá para confiar tanto assim? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu sei que é o negócio da pessoa, mas será que você colocaria sua candidatura nas mãos de alguém que você nem conhece, porque você contratou, pagou, produziu prova? É tão grave quanto comprar voto. Pode gerar efeitos muito parecidos, talvez não no âmbito criminal. No âmbito criminal ainda pode, porque a Lei Geral das Eleições, a 9504 de 97, ela tem o 57H, por exemplo, que criminaliza a contratação de pessoa ou grupo de pessoas para disseminar conteúdo negativo sobre campanha. Então, é que às vezes você contrata uma influência para falar bem, mas às vezes você contrata para falar mal. Então, a minha questão é: há risco, sim. Para o influencer, há risco de responder criminalmente. Há possibilidade da Justiça Eleitoral avançar nos mecanismos de evidência, de tal forma de que o sigilo bancário pode ficar vulnerável. E isso pode ser grave, porque de repente você quebra o sigilo bancário e você descobre outras coisas, né? Então, assim, isso pode ser grave para todos os envolvidos. E para os candidatos... Eu posso chegar ao ponto de Claro, banimento do perfil? pode. E banimento do patrocinador? Ó, o banimento de perfis tá até mais fácil com a resolução. Porque a resolução fala em perfis com condução reiteradas, comporta o banimento. Então é possível sim você, inclusive, acabar com o negócio da pessoa. Então, pense o seguinte, o que eu gostaria de dizer, sem querer, né, dar uma do tipo assim, olha, não, isso é pecado, então não faço. Mas perceba uma coisa, o risco é enorme, tem que valer muito a pena. Se alguém quiser trilhar esse caminho da ilicitude, saiba que tem que valer muito a pena. Porque aquela influência, às vezes, faz um comentário num bar dizendo assim, não, adoro, já ganhei 50 mil desse candidato. Alguém vai escutar, as paixões políticas são muito grandes, estão por todos os lados. E uma suspeita disso pode tirar o mandato de alguém. E pode abrir um processo criminal e talvez criar outros efeitos subjacentes, como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário e outras coisas, a derrubada do perfil, acabar com o negócio da pessoa. Então, imagina alguém que vive de influência. Ter o seu perfil banido, você praticamente destruiu a empresa da pessoa. Será que é o risco que vale para todo mundo? Então, assim, tem que perceber. Eu acho que um bom ponto é esse. As pessoas que envolvidas nisso viram uma janela de oportunidade e eu acredito que essa janela de oportunidade, de alguma maneira, foi também fomentada pela dificuldade de se fazer propaganda lista. Não é o único motivo, mas me parece que é um dos motivos que eu tenho criticado, inclusive. Também pela dificuldade de comprovação, né? Portanto, Isso, exato, acho que é difícil de se por um comprovar. lado é atrativo, porque como existe uma restrição de fazer comercialização desse tipo de atenção pelos meios ilícitos, portanto há muito dinheiro envolvido e torna atrativo essas questões, e por outro lado aquela percepção de que não tem Ninguém como vai comprovar, pegar. não vai pegar. Então, mas é porque a gente está pensando muito no terceiro. A gente está pensando que não tem como provar. Mas quando uma das pessoas de dentro falha, a prova é muito fácil de fazer. Porque com certeza, olha, eu não duvido que tem, tipo assim, a esposa do candidato fez o Pix pro influencer. Eu não duvido que seja algo assim. Então,
você tem que confiar plenamente no influencer, porque agora, alguém que vende isso, será que é confiável? Entendeu? Ou aquele Então, empregado sei. que saiu indignado porque teve algum tipo de proposta que não saiu, Tudo, ou um quantas casamento que coisas. se desfez, É. enfim. Ou vendeu para o adversário. Então, assim, é difícil de pegar quando a gente não tem um problema interno. Então, externamente é difícil, não é fácil. Mas com bastante profissionalismo é possível, porque você pode mostrar graficamente que aquele perfil mudou radicalmente e talvez encontrar uma vantagem para ele ter mudado. E aí pedir, por exemplo, produção de provas mais robustas. Mas não é fácil. Agora é muito mais fácil ruir de dentro, de alguém ali entregar o jogo. E aí não tem meia penalidade. É cassação. É cassação. Por quê? Porque esse dinheiro que foi pago é um dinheiro irregular. No mínimo, para nos Na ou verdade, pode no ser fundo, ilícito e a ainda. cassação não é só exclusivamente por conta da utilização da contratação do influencer. É porque você teve a utilização de recursos não declarados, Isso, é porque você teve abuso de poder econômico, porque afinal de contas se injetou isso. recursos para além dos limites que a legislação estabelece, e também por você ter distorcido a legislação do que diz respeito àquilo que pode ser comercializado na internet. É, Então e isso dá uso abusivo dos sim, meios de é um verdadeiro comunicação. combo, né? É, É um exato. combo de ilícitos. Não, você vai ter assim, ó, nós temos 3 tipos de abuso de poder que dá cassação: o econômico, o político e o de comunicação. Você, dos 3, você tá nos 2, mais um você pede música no Fantástico. Então, assim, cara, sabe, assim, é risco. Então tem que valer muito, muito a pena. E pensar no seguinte: numa estratégia de pulverização de influencers, você aumenta o risco exponencialmente. Se você fala assim, não, eu vou pagar 10 mil para 50 influencers. São 50 backdoors, 50 pontos vulneráveis de cassação de mandato que você tá nomeando 50 pessoas que podem cassar o seu mandato com um print, praticamente. Então, é grave, é grave. O que é importante é que, eventualmente, aquele candidato, aquele que quer se lançar candidato e começa a perceber esses movimentos, etc., se eventualmente quiser investigar e ir atrás dessa questão, tem que começar a coletar evidências agora. É isso. E aí essa coleta de evidência tem que ser profissional a ponto para que ela seja válida lá na frente. Então, por isso que é fundamental. Não dá. Eleição já há muito tempo não é uma brincadeira. Só que, sobretudo do aspecto jurídico e tecnológico, se você não tiver pessoas preparadas, experientes ou especialistas envolvidas, você jamais vai conseguir concluir o processo. Jamais. Não tenho dúvida nenhuma que as provas vão ficar imprestáveis se você não tiver um cuidado, por exemplo, e saber como isso se opera na prática, saber como fazer isso profissionalmente. Então, as campanhas acaba tendo mais essa obrigação, mas não dá para ficar sem, não. Diogo, sensacional. Muito, muito obrigado por essa oportunidade Não, da imagina. aula, da discussão, do diálogo. Já estou pensando já em marcar daqui a um ano como é que vai ser o podcast MNcast, um ano mais, né? Depois do processo eleitoral, depois das questões serem trazidas à baila e esse nova curva de aprendizado que a gente vai experimentar nesse processo que se inicia, que tem inúmeros pontos de desafio, que estão muito além de pura e simplesmente a utilização da IA para criar uma imagem. Muito. Essa é a parte até fácil, digamos Ah. assim, do controle. Não é fácil da disseminação, porque a disseminação são os meios justamente escusos. Mas aquilo que está colocado na luz do dia não é o maior desafio. É Sim. relativamente simples ou fácil de fazê-lo, se eu comparo com outros mecanismos. Então, desenvolver essa inteligência, estabelecer essa estratégia de comunicação, esse acionamento qualificado de um jurídico qualificado, que faça essa interface, que faça um trabalho de perícia digital, isso é necessário nas Sem dúvida. candidaturas. Então, a gente não tem como se, por um lado, a gente tem uma campanha eleitoral que migra para o digital e, portanto, depende substancialmente desse envolvimento nas redes, cada vez mais os profissionais também, não só de mídias digitais, mas de direito digital, Sem têm que dúvida. estar acionados e trabalhando nesse processo. Muito obrigado, meu caro, pela Imagina, Luiz, presença. eu que agradeço. Foi um prazer participar. Fico à disposição de vocês e parabéns pelo trabalho aqui, cara. Muito obrigado. Um abraço, irmão. Fique em paz. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tá horrível.